Olá, crianças. Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar com matemática. Vou começar explicando a página 198 e depois a 199. E depois vou dar continuidade com outra página. Hoje nós vamos trabalhar com número par e número ímpar. Então, nessas páginas que nós vamos trabalhar agora, vocês vão aprender a resolver problemas de divisão de um número por outro, até 10. Então, vai ter divisão que vocês vão ver que o resto vai ser zero e também vai ter uma outra divisão com o resto diferente de zero. E essas estratégias vão ser pessoais. Vocês vão utilizar também diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver situações de divisão com números naturais. Vocês vão identificar quando o número é par e quando o número é ímpar. E isso não é difícil. Vou tentar fazer uma aula explicativa através da lousinha que eu já estava usando, porém eu vou explicar primeiro as páginas do livro, tá bom? Atividade de número 1 da página 198. Número 1. Faça o que se pede. Em cada caso, divida as bolinhas em 2 grupos com a mesma quantidade. Atenção! Cada grupo deve ter a maior quantidade de bolinhas possível. Então, vocês vão dividir as bolinhas em 2 grupos. No primeiro caso, vocês vão fazer uma divisão em 2 grupos, ou seja, quando eu divido, eu preciso ter a mesma quantidade de cada lado. Se sobrar, fica fora. Tudo bem? Então, vai ter um dos casos que vai sobrar, vai ter sobra, e o outro caso, não. Letra B. Em qual dos casos foi possível formar 2 grupos com a mesma quantidade de bolinhas, sem sobrarem bolinhas? Então, vocês vão colocar se foi no primeiro caso ou se foi no segundo caso. Segunda pergunta. E em qual dos casos sobrou uma bolinha? Vocês vão colocar uma vírgula ou um ponto e vírgula e dar a segunda resposta. Se foi o primeiro caso ou se foi o segundo caso. Atividade de número 2. Na aula de educação física, a professora pediu aos alunos que fizessem um exercício em duplas. Na turma há 28 alunos. Então, temos lá a imagem da professora na aula de educação física falando. Será possível formar duplas sem que sobre alguém? O que vocês acham? Aí o Léo responde. Claro que dá, professora. Eu sei disso porque 28 é um número par. Então, gente, vou cortar um pouquinho a fala do Léo para explicar. Se vocês não sabem quando o número é par, quando o número é ímpar, eu tenho 2 estratégias. A primeira seria desenhar 28 bolinhas e dividindo em par. Se sobrar, ela é par. Quer dizer, ela é ímpar. Se não sobrar, ela é par. Se formou parzinho e não sobrou nada, é par. Outra estratégia para vocês descobrirem é sempre olhando o último número. 28. O número que está por último é o 8. E eu sei que 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Ou eu pego o último número e divido por 2. Tudo bem? Continuando a fala de Léo. Ele diz, ou seja, é possível organizar em grupos de 2 em 2 sem sobrar ninguém. Já a Lia fala assim, para saber se sobrará alguém, vou dividir 28 por 2, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Se o resto da divisão for 0, ou seja, se a divisão for exata, der certinho, será possível formar as duplas sem sobrar nenhum aluno. Aí tem a pergunta da letra A. Léo e Lia estão certos? Vocês vão responder se sim ou se não. Letra B. Quantas duplas serão formadas? Vocês vão responder quantos
de 2 que vocês conseguiram formar, se foi uma vez, se foi duas. Página 199. Vocês vão decidir agora uma estratégia para ser usada para responder se o número é ímpar ou se o número é par. E eu expliquei para vocês agora há pouco, e vou explicar na lousinha também, que uma das formas para descobrir se o número é par ou é ímpar é olhando o último número. E aí eu agrupo eles de 2 em 2, formando par. Se sobrar algum número, se sobrar algum item, se sobrar alguma bolinha, o número é ímpar. Se der certinho, é par. Outro jeito seria eu colocar o número inteiro e ir fazendo agrupamentos. E aí vocês vão responder na frente se é ímpar ou par. Atividade de número 4. Observe a sequência de figuras e depois resolva o problema. Esta atividade eu tenho a letra A, a letra B, que vocês vão ter que colocar a cor, e a letra C, as figuras de cor azul correspondem a números pares ou a números ímpares. Vocês vão ver quantas tem e depois vão ver se essa quantidade é par ou ímpar. E as figuras de cor amarela? A mesma coisa. Aí vamos à atividade de número 5. É uma atividade que ela é um pouco confusa e se vocês precisarem, pega uma moedinha na casa. Aí na moeda, a parte que tem o desenho de uma cara, ela é a cara, e a parte que tem o número ou o símbolo, ela é uma coroa. Carolina brincava com uma moeda quando percebeu que, virando 2 vezes, a moeda, que inicialmente estava com a face coroa voltada para cima, essa moeda mostrava novamente a face coroa. Então vamos lá. Tem o desenho da moeda com o número 1. Ela virou e ficou a cara. Ela virou de novo e ficou coroa. Então, lembrando que ela virou agora 2 vezes. Então, ela começou colocando ela na mão, com o número 1 para cima. Então, vamos ver quantas vezes ela vai virar. Virou, uma vez deu cara. Virou, mais uma vez, coroa. Se ela virar 3 vezes, qual seria o próximo? Então, vocês podem usar uma moeda que tem em casa para fazer, para virar e ver qual é a estratégia que vocês vão usar para saber se a resposta é cara ou coroa. E a letra B, virando 10 vezes. Vou cortar esse vídeo, vou fazer uma atividade na lousa.